Olá, como vocês estão? Tudo bem? Espero que vocês tenham passado uma semana sensacional, repleta de realizações, muitas conquistas. E espero que esta semana, em termos de dias úteis que hoje se inicia, também seja simplesmente magnífica. Muito bom dia, nós estamos dando seguimento ao nosso projeto do Café Liberal, cumprindo o nosso compromisso de toda segunda-feira trazer algum conteúdo novo para vocês. E faço isso sempre de modo muito feliz, muito contente, e gostaria de agradecer os inúmeros e-mails e questionamentos que nos são encaminhados, seja através do cafeliberalbr@gmail.com, seja através da ferramenta de comentários do próprio canal no YouTube. Eu faço isso na figura do Leonardo Ferreira. Leonardo, meu caro, valeu pelo apoio, muito obrigado. Permaneça contribuindo conosco, nos ensinando, porque sim, essa troca é muito importante também para o nosso aprendizado e para que nós possamos deixar aclarados os valores liberais aqui no Brasil. Vamos lá? Então, até hoje, dentro de todos os vídeos já publicados do nosso projeto, do Café Liberal, nós já passamos pela definição do liberalismo através de seu desenvolvimento ao longo da história. Definimos que o liberalismo é uma filosofia de vida, uma concepção sobre nossos relacionamentos sociais e para com o Estado, não se restringindo, portanto, ao recorte econômico da vida, como muita gente imagina. Definimos as distinções entre os conservadores e os liberais, e nesse sentido conseguimos mostrar para vocês que é uma mera fantasia essa história do sujeito conservador nos costumes e liberal na economia. Uma balela. Definimos também, para que isso seja compreendido, o que é o conservadorismo, e mostramos que a pessoa que é saudosista, retrógrada, não é conservadora. Ela é saudosista e retrógrada. E no nosso último vídeo, da semana passada, mostramos que o liberalismo é, sim, ao contrário do que muita gente defende, funcional, efetivo, contributivo ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia, porque nós vivenciamos muitas conquistas que decorrem dos preceitos da democracia liberal. E agora, então, conforme prometido, nós ingressamos numa segunda fase do nosso projeto do Café Liberal, onde nós vamos conversar, dialogar sobre fatos do cotidiano político, econômico, social, sempre, evidentemente, sobre o viés liberal, sobre o viés de um liberal. E dentro de uma semana recheada de acontecimentos, né, eu não teria condições de realizar em curto espaço de tempo comentários substanciosos sobre todos os eventos, mas eu destaquei 3 que eu acho bastante importantes. E quem sabe ao longo das próximas semanas a gente consiga depurar outros fatos e acontecimentos recentes. Primeiro que eu destaco é o projeto de Guedes de reforma de Estado. O ministro Paulo Guedes, como vocês sabem, apresentou ao longo da última semana o seu projeto de reforma de Estado. Acho que dentro desse projeto há aspectos que precisam ser apoiados e outros que carecem de maior esclarecimento para que então nós possamos definir se os apoiamos ou não. Há de fato, por exemplo, pacto federativo novo naquele projeto? Há novo pacto federativo quando você não distribui de forma novidadeira as atribuições de União, Estados e municípios? Esse é o primeiro questionamento que eu faço. Segundo questionamento, é liberal uma proposta que pretende determinar que um servidor público filiado a um partido político não possa progredir na carreira? Que uma coisa de fato guarda relação com a outra. Eu acho que talvez isso precise ser melhor explicado e melhor apurado. E 3, dentro dessa proposta de Guedes, existe aquela proposta de extinção de municípios com menos de 5 mil habitantes e que não consigam arrecadar
sequer 10% de suas receitas totais. Vejam que o projeto fala em receitas totais e não despesas totais. Muita gente ao longo da semana tentou comercializar a ideia enganosa de que isso não significaria extinção de municípios. Ora, juridicamente não há município se não há autonomia administrativa. Se não houver autonomia administrativa, não há município. Há no máximo um distrito de algum município. Então, a proposta sim determina a extinção de municípios. Segundo dados da Confederação Nacional de Municípios, se essa proposta for aprovada na forma em que é apresentada ao Congresso, poderiam ser extintos 1.220 municípios, poderiam ser extintas 1.220 municipalidades, sabendo que no Brasil nós temos 5.570 municípios no total. Então, 22,5% do total de municípios brasileiros poderiam ser afetados pela proposta. Eu destaco que 80% dos municípios brasileiros, 80%, e esse é um quadro real da desgraça fiscal e arrecadatória do Brasil, 80% dos municípios brasileiros não possuem arrecadação superior a 10% de suas receitas totais. Então é preciso, talvez, avançar um pouco mais, e a reforma tributária fosse o ponto muito importante a ser tratado dessa grande reforma de Estado, mas uma reforma tributária verdadeira, não uma mera nova equalização tributária. E eu acho que essa proposta é importante, por exemplo, em realidades como a de Minas Gerais, onde depois da possibilidade bastante permissiva de constituição de municípios, Minas passou a conter com um número absolutamente significativo de municipalidades. Mas imagina isso lá no interior do Pará, do Amapá, de Roraima, do Amazonas, do Tocantins, do norte de Goiás, onde municípios às vezes estão distantes centenas de quilômetros uns dos outros. Como é que se dará a administração dessa realidade? Isso precisa também ser esclarecido dentro do projeto determinado pela União e que acabará impondo, se aprovado, uma nova realidade para estados e municípios. O segundo ponto que eu destaco de acontecimento importante ao longo dessa semana, não poderia deixar de ser, é o julgamento que se encerrou na última sexta-feira no âmbito do Supremo sobre a questão da prisão em segunda instância. Ora, como advogado, eu posso afirmar para vocês que o artigo 5º, inciso 57 da Constituição é muito duro com relação a isso. É muito bom quando você observa o texto constitucional sendo prestigiado pelas cortes. Nós não podemos também deixar de reconhecer a vigência do artigo 283 do Código de Processo Penal, mas precisamos também esclarecer que é uma falácia essa história de que não pode haver prisão antes do trânsito em julgado, porque também está plenamente em vigor o artigo 312 do Código de Processo Penal. Então isso é um verdadeiro samba do crioulo doido, né? E eu destaco que desde 2009, quando o Supremo decidiu pela primeira vez pela inconstitucionalidade do início do cumprimento de pena, de execução penal antes do trânsito em julgado, que o Congresso, que o Parlamento não fez porcaria nenhuma de fato, né? Um monte de fantasia, um monte de confete, mas enfrentar o tema de fato, não enfrentou. Como resolver isso então? Por conta da pressão popular, de forma assodada, na minha opinião, desde a última semana, especialmente desde o sábado, o Congresso Nacional tem trabalhado no sentido de aprovar algo que possa tentar equacionar ou rever esse posicionamento. Olha, eu digo que a gente corre o risco muito grave de cair numa guerra forense, numa batalha forense, que determinará pela inconstitucionalidade da maioria dessas propostas. A única verdadeira solução, ela não é ótima, mas ela é uma solução para o caso, tramita no Congresso Nacional desde 2011, que é uma PEC, a PEC dos recursos, apresentada pelo então presidente da Suprema Corte, ministro César Peluso,
que altera os artigos 102 a 105 da Constituição e determina, então, que os processos judiciais terminem em segunda instância, logo após duas decisões judiciais, ou seja, a sentença proferida monocraticamente por um julgador e um acórdão proferido de forma colegiada por um tribunal, seja o tribunal estadual, seja o tribunal regional federal. Então ele altera a natureza jurídica dos recursos especial e extraordinário, fazendo com que eles passem a ser ações de viés rescisório e não meros recursos. E aí, caso a caso, a depender da complexidade e dos aspectos fáticos, poderá ou não essa ação ser recepcionada através de efeito suspensivo, impedindo o cumprimento da pena. Mas a regra seria, então, depois do acórdão confirmando ou fazendo surgir uma condenação, o início da execução penal. Essa é a única solução efetivamente segura que impedirá essa batalha forense nos tribunais. E eu espero que os nossos parlamentares tenham essa sensibilidade e não busquem qualquer solução, mas, dentre as possíveis, a melhor. E o terceiro assunto, como não poderia também deixar de ser, foi o ocorrido ao longo dos últimos dias, especialmente ontem na Bolívia, com a renúncia do presidente, nosso queridíssimo presidente Evo Morales. Foi golpe, como muita gente da esquerda está tagarelando aí pela internet. Houve um golpe contra Evo Morales. Olha, Evo tentou, para a gente repercutir um pouquinho essa história, alterar a Constituição para que lhe fosse franqueada a possibilidade de uma quarta reeleição. Aliás, um quarto mandato, eu acho, né? Não conseguiu. Conseguiu na base da canetada, não conseguiu no parlamento, mas conseguiu na base da canetada, junto ao Supremo deles lá. Disputou essa eleição. Segundo os resultados oficiais, a venceu em primeiro turno. A oposição tomou as ruas, começou um movimento popular, de fato, contra aquele estado de coisas. A OEA, organização dotada de respeitabilidade, foi convocada e atestou ontem que houve fraude eleitoral. Dentro daquela temperatura toda vida desde ontem, o Evo deixou o Palácio Presidencial, que estava sendo tomado pelos manifestantes, se escondeu na base aérea de La Paz. De lá, ele tentou convocar novas eleições, reconhecendo como verdadeiro o relatório da OEA. Isso não foi suficiente porque as Forças Armadas, se valendo do artigo 20 da Lei Orgânica das Forças Armadas Bolivianas, recomendou ao senhor presidente Evo Morales que aquela não era a melhor alternativa diante dos fatos e que a melhor seria a sua renúncia. E ele, então, renunciou, através da internet, através de discursos, ao cargo de presidente da Bolívia. O que ocorre? Ocorre que a Constituição boliviana exige que esse ato de renúncia se dê de forma material, por escrito, e determina que o parlamento, que o Congresso boliviano, em uma sessão, valide ou não aquele documento. Exige então um certo formalismo. E Evo até agora não realizou essa documentação porque deve politicamente estar negociando a sua não prisão ou a sua possibilidade de evasão do país, condicionando a apresentação da carta de renúncia, do ato formal de renúncia, à aceitação de alguma dessas possibilidades. Então nós vamos acompanhar aquilo que vai acontecer nas próximas horas e nos próximos dias na Bolívia. A gente certamente vai voltar a conversar mais sobre isso. E só para terminar, eu faço isso de propósito, eu volto ao caso Lula. Como eu disse quando comentei a questão do julgamento do Supremo, o artigo 312 do CPP, e não há dúvida sobre isso, vigora, está em vigor. E aí eu pergunto às autoridades públicas, o que é um perigo à ordem? Você incitar
que seus parceiros, companheiros, nome que se queira dar, não apenas se defendam, mas também ataquem, é ou não é uma retórica de patrocínio a uma ilegalidade? Algo que no mínimo resvala em uma ilegalidade. Então eu peço que vocês reflitam sobre isso. Lula hoje não exerce cargo político algum que pudesse lhe conferir teoricamente, hipoteticamente, alguma imunidade. Ele é um ex-presidente. Não exerce, reitero, cargo político algum que pudesse lhe conferir algum tipo de segurança para suas expressões. Ele é um cidadão como eu e como você. E faço a seguinte analogia: se um chefe do narcotráfico acabar sendo solto por força do decidido pelo Supremo Tribunal Federal e via o WhatsApp ele ficar estimulando aos seus parceiros para tacarem fogo em tudo, será que um procedimento investigatório sobre a incidência ou não do artigo 312 do CPP será iniciado? Eu tenho certeza que sim. Então é isso, o nosso papo dessa semana foi esse. Eu espero ter contribuído e espero vocês na próxima segunda-feira aqui no canal do Café Liberal. Não esquece, curte, xingue, deixe o seu like, seu dislike, seu comentário. Só nunca esqueça de curtir o nosso canal, de se inscrever no nosso canal, de clicar no sininho e de compartilhar as nossas ideias. Um abraço, a gente se vê na próxima segunda. Tchau, tchau.